ainda dentro do tema do abuso de autoridade, vamos focar absolutamente dentro dos efeitos extrapenais. Por quê? Porque eu aposto que eles terão grande relevância na sua prova, no seu certame, enfim, qualquer situação na sua vida prática. Ah, e não esquece não, hein? Você que é meu aluno, você nunca vai ser responsabilizado pelo crime de abuso de autoridade. Por quê? Porque você vai honrar, com a mais absoluta certeza, todos os princípios éticos que pautam a administração pública. É isso aí? Eu confio em você. Gente, então olha só. São efeitos decorrentes da condenação. E olha só, já vou deixar anotado aqui que esses efeitos eles são extrapenais. O que significa ser um efeito extrapenal? Quando a gente analisar os tipos penais, os crimes que são trazidos pela lei de abuso de autoridade, a gente vai ver que nós temos as penas que são aplicadas aos delitos. E aqui eu já vou deixar um macete para você. 2 macetes muito simples e que também vai te ajudar. Olha só, os crimes da lei de abuso de autoridade, eles são todos dolosos. Então, nós só temos condutas, vou deixar grande aqui, ó, dolosas. Não há previsão para a lei de abuso de autoridade de condutas culposas. Em hipótese nenhuma? Em hipótese nenhuma. Então, só crime doloso, só condutas, somente condutas dolosas. E aí vou fazer a observação aqui embaixo. Vem comigo. Você lembra que nós precisamos do dolo genérico mais o dolo específico para que o crime seja consumado. E lembra lá que o dolo específico é no intuito de prejudicar ou de beneficiar outrem ou para satisfazer uma sensação pessoal, um capricho pessoal do agente. Beleza? Vou colocar isso aqui, inclusive no que diz respeito à fundamentação. Isso aqui vai aparecer lá no artigo 1º, parágrafo 1º da nossa lei de abuso de autoridade. Na prática, nós ainda não vivenciamos muito essa lei, porque ela é muito nova. Mas o que é muito difícil? Esse dolo específico, ele é muito abrangente. Fica muito difícil de você comprovar que uma pessoa agiu com uma finalidade de satisfazer um capricho pessoal ou com a finalidade de prejudicar outrem. Onde eu quero chegar é que, para quem trabalha num aspecto defensivo nessa situação, é muito fácil arguir a ausência de dolo específico. Tudo bem? Essa é uma questão que vai ser muito enfrentada, muito debatida. Legal? E quando vocês forem fazer as questões de abuso de autoridade, já era uma tendência, especialmente da banca CESP, antes da reforma legislativa, cobrar tão somente a letra da lei, ou falar, os crimes previstos na lei de abuso de autoridade somente são praticados na modalidade dolosa. Isso aí já estava certo, tudo bem? Ele não fazia a menção da necessidade do dolo específico. Mas como isso surgiu agora na nova lei, eu acredito que isso deve aparecer também para reforçar esse tipo de situação ou para induzir o candidato a erro. Show? E olha só, outra dica que eu quero dar para vocês é no que diz respeito às penas. Já estou antecipando um pouquinho aqui da parte especial, mas isso aqui também vai te ajudar a resolver a questão. Olha só, as penas na lei de abuso de autoridade, elas são somente detenção. Somente penas de detenção. As penas de detenção são aquelas que são cumpridas em regime semiaberto ou no regime aberto. Beleza? Não há que se falar em pena de reclusão para crime de abuso de autoridade. Quer mais uma sacada? Olha só que hoje eu tô bonzinho, hein? No que diz respeito ao quantum de pena aplicado. Aqui nós teremos penas que podem variar no intervalo de 1 a 4 anos, sempre de detenção, ou de 6 meses a 2 anos, também de detenção. Tudo bem?
Percebam que, quando estudar a parte especial, nós teremos infrações de menor potencial ofensivo e nós teremos infrações que serão submetidas ao procedimento comum. Beleza? Então, nós temos duas situações. Aqui nós já arrematamos uma questão que pode aparecer na sua prova. É correto afirmar que os crimes da lei de abuso de autoridade serão processados perante o GCRIM? Opa! Se eu analisasse só as condutas que são puníveis com pena, com intervalo de pena de 6 meses a 2 anos, sim. Agora, aquelas infrações cujo intervalo de pena variam de 1 a 4 anos não são infrações de competência do GCRIM por causa da pena máxima. No GCRIM, só se consideram as infrações com pena de até 2 anos. Beleza? Está lá no artigo 61 da referida lei. Olha esse macetão aqui, ó. Só no que diz respeito às penas e no que diz respeito à natureza dos crimes aí que só podem ser praticados de maneira dolosa, eu tenho certeza absoluta que você vai arrematar as questões. Fechou? Bora lá então. Então, os efeitos extrapenais da condenação. Tornar certa a obrigação de indenizar, devendo o juiz fixar na sentença esse valor. E aí você vai lembrar que para ele fixar esse valor na sentença, é preciso que exista um requerimento prévio. Esse requerimento, pelo que nós temos hoje, ele deve conter na inicial acusatória. Tranquilo? O inciso 2 traz uma situação também importante. E olha só, o inciso 2, ele estabelece que o indivíduo pode ser inabilitado de acessar o cargo público por um período de 1 a 5 anos. Tranquilo. E o inciso 3 traz a possibilidade de um indivíduo perder o cargo, emprego, função pública que ele até então exercia. Suavidade. Amigo, olha só. Para essas hipóteses do inciso 2 e do inciso 3, que são os efeitos extrapenais mais gravosos, só haverá aplicação se houver reincidência específica. E além disso, além da reincidência específica, isso precisa estar devidamente motivado pelo magistrado por ocasião da sentença. Fechou? Então olha comigo o parágrafo único do artigo 4º. Os efeitos previstos nos incisos 2 e 3 do caput desse artigo são condicionados, então olha só, à reincidência, são condicionados à reincidência. E a reincidência tem que ser em crime de abuso de autoridade, então a reincidência ela tem que ser específica. E não bastasse isso, o efeito dela não será automático e devem ser declarados motivadamente na sentença. Tudo bem? Tá, e o que acontece se não estiver motivadamente declarado na sentença? Simples. Toda sentença precisa ser devidamente motivada, sob pena de nulidade. Tranquilo? Então passamos pelos efeitos extrapenais e vamos avaliar aqui as penas restritivas de direito que poderão ser aplicadas em substituição à pena privativa de liberdade. Acabamos de falar que os crimes de abuso de autoridade só comportam detenção. Tranquilo? Se eles comportam só detenção, existe um intervalo de pena aí em que o Código Penal prevê a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. E justamente o intervalo previsto lá no 44 do Código Penal é de pena máxima para o delito de 4 anos. A gente já vai avaliar esses requisitos específicos, legal? Então olha só, as penas restritivas de direito substitutivas das privativas de liberdade nesta lei são prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, chamada de PSC. Pode ocorrer suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses. E olha só, esse dispositivo aqui, ele sofre muita crítica. Por quê? O que acontece? Quando você suspende um indivíduo do exercício das suas funções com a perda dos vencimentos e vantagens, a gente pode trabalhar no seguinte sentido.
O direito penal trabalha lá com o princípio da personalidade no sentido de que a pena não passará da pessoa do condenado, também chamado de princípio da intranscendência. E aí, meus amigos, nesse sentido, a gente pode trabalhar da seguinte forma. Imagine uma família onde só um dos provedores, ou só o provedor, é agente público. Nesse sentido, se ele é suspenso, se ele pratica uma conduta análoga ao abuso de autoridade, e ele é suspenso das suas atividades sem pagamento de vencimento, ele não consegue pagar o colégio da filha, ele não consegue pagar a conta de luz, ele não consegue pagar o mercado, ele não recebe o VA no final do mês, o Vale Alimentação. E aí, como é que fica? Aqui nós já temos um questionamento também no sentido de que você aplicar essa pena restritiva de direito, o afastamento das funções e o não recebimento do salário, significaria em você transcender a pena para as pessoas dependentes. Então, aqui entre nós, hoje esse dispositivo está em validade, mas não quer dizer que ele vá subsistir, pode ser que ele sofra aí alguma alteração ou que seja declarado inconstitucional. Mas hoje está valendo, tudo bem? Só estou passando aqui para vocês o aspecto doutrinário da situação. O parágrafo único estabelece que as penas restritivas de direito podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. Então você pode aplicar a pena do inciso 1 ou a do inciso 2, ou num segundo exemplo você pode aplicar a pena do inciso 1 e do inciso 2. Elas podem ser aplicadas de maneira isolada ou de maneira cumulativas. Fechou? Tranquilo. E aqui os requisitos para que a gente possa aplicar as penas restritivas de direitos. Está lá no artigo 44 do Código Penal. As penas restritivas de direito são autônomas e substituem as penas privativas de liberdade quando aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. Então, aqui entre nós, essa parte final não se aplica para fins da lei de abuso de autoridade. Por quê? Porque nós não temos condutas culposas. Suavidade. Então, a gente precisa avaliar se teremos violência ou grave ameaça na conduta. Se não, se houver, melhor dizendo, se houver a violência ou grave ameaça, não poderá ser feita a substituição. A gente tem que observar os requisitos estabelecidos aqui pela lei penal. Segunda situação, o réu não pode ser reincidente em crime doloso. Essas duas circunstâncias aqui, que são chamadas de circunstâncias objetivas, porque já são estabelecidas pela própria lei e não estão relacionadas com a pessoa do agente, são questões específicas, pontuais. Enquanto que o inciso 3, ele diz respeito à culpabilidade, os antecedentes, conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que esta substituição seja suficiente. Esse inciso 3, ele traz um requisito de ordem subjetiva, porque está ligado com a pessoa, personalidade do indivíduo que foi condenado. Tranquilo? Beleza? Respira e vem comigo. Vamos para o artigo 6º. Sanções de natureza civil e administrativa. Artigo 6º. As penas previstas nesta lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis. Parágrafo único. As notícias de crimes previstos nesta lei que descrevem falta funcional serão informadas à autoridade competente com vistas à apuração. Beleza? Então, olha só. As sanções da lei de abuso de autoridade, olha só, olha a sacada. Elas podem ser aplicadas independentemente
independentemente das outras esferas. Então, se nós estivermos analisando aqui uma infração penal, essa infração penal ela poderá ser aplicada e ela não possui absolutamente nenhuma vinculação lá com a esfera administrativa, nem com a esfera civil. Tranquilo? Então, a banca ela pode tentar vincular essas responsabilidades, mas aí você já sabe que as penas previstas nessa lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativas. Tranquilo? E as notícias do crime, a notícia crimes aqui, elas serão informadas à autoridade competente para fins de apuração. Aí você vai ter a instauração de uma sindicância ou de um processo administrativo disciplinar, os PADs, né, para que se apure a conduta do agente. Show? Bora lá então. Artigo 7º. As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato, quando essas questões já tenham sido decididas na justiça criminal. Então vejam só, nós temos aqui 3 instâncias de apuração de um ilícito. Nós temos a instância criminal, a civil e a administrativa. Percebam o que o artigo 7º nos traz. Se a questão já foi decidida no juízo criminal e ela já definiu acerca da existência do fato e da autoria delitiva, essa questão ela não pode mais ser questionada ou ser alegada, impugnada nas instâncias administrativas ou cíveis. Tá, professor, como é que isso pode funcionar? Vamos lá. Aqui nós temos 2 formas. Imagine que o indivíduo pratica o abuso de autoridade e ele seja condenado pelo abuso. Se ele foi condenado é porque o juiz já reconheceu a autoria e a materialidade delitiva. Perfeito? Olha só, imagine que esse indivíduo seja demandado lá no cível para pagar indenização para o indivíduo que foi vítima daquele fato. Pode lá no juízo cível o indivíduo chegar e falar: ah, mas não fui eu, ou seja, negando a autoria? Olha só, o artigo 7º traz essa limitação. As responsabilidades civil e administrativa são independentes e não se pode mais questionar sobre a existência do fato ou sobre a autoria do fato, se isso já tiver sido julgado lá no juízo criminal. Então, se ele foi condenado no criminal e ele é demandado no cível, ele não pode alegar lá uma negativa de autoria ou uma inexistência do fato. Tudo bem? Beleza? Outra situação. O indivíduo foi demandado por abuso de autoridade e o juiz o absolve, entendendo que não foi ele quem praticou, ou seja, reconhecendo a negativa de autoria. E aí a vítima também demanda esse indivíduo lá no cível. Olha só, isso aí já está resolvido. Se já foi decidido que não foi ele o autor do fato, isso aí pode ser utilizado como matéria de defesa. Olha só, se ele já foi inocentado, vamos dizer assim, lá no juízo criminal, essa matéria já está transitada em julgado também no cível. Você não pode levantar um novo questionamento, uma nova discussão sobre o que já está decidido acerca de existência do fato ou acerca da autoria. Fechou? Beleza? E olha só, o artigo 8º aqui ele traz uma redação bem truncada e ele pode te levar a uma errônea interpretação da realidade. Mas vamos esclarecer isso aqui nesse exato momento. Artigo 8º. Faz coisa julgada em âmbito cível, então olha que expressão importante. Faz coisa julgada em âmbito cível, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. O que é isso? Está falando que faz coisa julgada no cível a sentença criminal que reconheça uma excludente
de ilicitude. Mas, gente, vem para mim aqui. Quando a parte inicial aí do artigo 8º trabalha, faz coisa julgada nocível a sentença que reconheça que o agente agiu em estado de necessidade, parece que essa coisa julgada por si só impede a ocorrência de qualquer tipo de indenização, por exemplo. Mas não foi isso que o legislador exatamente quis dizer. O que o legislador buscou alcançar aqui com esse artigo 8º? Ele buscou alcançar o sentido de que, se o juiz criminal reconhece que houve a atuação em ou dentro de uma das formas de excludente de ilicitude, isso não pode mais se discutir. Agora, não está dizendo que o indivíduo não possa ou não deva indenizar pelos seus atos, ou que a administração não deva indenizar em responsabilidade objetiva pelos atos dos seus agentes. A gente estuda isso lá no direito constitucional, não é? O artigo 37, parágrafo 6º, traz lá a responsabilidade objetiva do Estado. Pensa comigo o seguinte: você vai ser policial federal e um belo dia você pode se deparar com uma situação de perseguição. Você pode estar perseguindo o indivíduo ali, você está lá na sua viatura e a perseguição ela acontece de inopino, de repente. Então você está transitando ali e se depara com um indivíduo suspeito e começa a perseguição um carro atrás do outro. Você está sentado no banco do carona. Você sai pela janela com a sua arma e você está com uma arma curta, você está com a sua pistola. Você não tem um poder de precisão que você teria se tivesse com uma arma longa. Então o que acontece? Imagine que você está ali numa estrada irregular, numa perseguição em alta velocidade, o lugar é relativamente habitado e o indivíduo está furando o sinal, está colocando todos os transeuntes em risco, e aí para tentar cessar aquela agressão que você vê como injusta à sociedade, você pratica um disparo. Qual que é o teu objetivo? O teu objetivo é conter o veículo da frente. Só que imagina comigo o seguinte: em razão de um erro na execução, de um erro na pontaria que ocorre por conta da imprecisão da sua mira, o seu disparo, ele bate no para-choque do carro, ricocheteia e acerta uma criança que estava passando na calçada. Essa situação é muito corriqueira, especialmente em áreas de fronteira. E não precisa ser necessariamente com o ricochete da bala, pode ser com um disparo direto a partir de um erro na execução. Gente, o que o artigo 73 do Código Penal fala sobre o erro na execução? Que deve ser considerada a vítima ou a pessoa que você procurava acertar, e não quem efetivamente você acertou. Tudo bem, então nesse cenário você agiu aí num estado de necessidade de terceiro, ou você pode conjugar também no estrito cumprimento do dever legal, você pode conjugar essas duas situações. Mas olha só, essa decisão, se você for eventualmente processado por um abuso de autoridade diante de um fato como esse, tudo bem, pode ser reconhecida a exclusão da ilicitude, tudo bem. Isso também pode ser reconhecido lá no cível. Agora, o que a família daquela menina tem a ver com a sua legítima defesa? Nada. Então, se você estava no exercício funcional, o Estado, a União, enfim, terão que indenizar aquela família. Então toma cuidado com o alcance desse dispositivo, porque ele pode ser meio sacana, ele pode te confundir, tá? Como é que eu aposto que isso aqui caia? Letra da lei. Faz coisa julgada no âmbito civil, assim como no administrativo, a sentença que reconhece que o indivíduo agiu com base numa excludente de ilicitude? Certo. Beleza? Se a questão for mais profunda e te obrigar a pensar um pouco, você lembra dessa situação que nós trabalhamos. Mas eu aposto, sinceramente, na letra da lei. Tranquilidade? Assim a gente arremata a parte geral da lei de abuso de autoridade. Beleza? Que ela vem aqui até o artigo 8º. Então agora, do artigo 9º até o artigo 38, a gente trabalha com condutas ilícitas, tá? Aí com lei penal propriamente dita, conduta e pena. Agora a gente vai focar bem nesse aspecto.
Show de bola!